E aí, galerinha, nós estamos de volta com mais um Papo de Irmão. Esse programa que tem toda quarta-feira, tá saindo vídeo, mas que a gente passou 2 semaninhas paradas aí, né? Esse feriado de carnaval aí tirou a gente da rotina e a gente não pôde gravar essas 2 semanas, mas aqui nós estamos de volta com força total. E vamos voltando já com uma coisa muito especial, que são os 10 dias de poder que começa nessa quinta-feira, dia 20 Esse mesmo. Esse dia 20 aí. Dia 22. Amanhã, se você tá assistindo no dia de estreia, amanhã. Exatamente. Quarta-feira, quinta-feira, amanhã. Mas se não for também, aí dia 21. Na data desse vídeo, no dia seguinte, né? É isso aí. Esses 10 dias de poder é um projeto maravilhoso que nós estamos tendo. E nós vamos falar de um tema desse projeto aí, que é... Qual é o tema, John? Fala aí pra gente. É isso mesmo. O segundo tema, o tema de sexta-feira, que é o nosso tema de... Como sempre, né? Nós colocamos o versinho bíblico na frente, Mateus 18, 21 e 22, e o restaurador de pontes. Aí você fala, vixe Maria, vamos falar de engenheiro civil no vídeo e já começou a mudar o negócio. Não, nada a ver, irmão. A temporada já acabou, já voltou numa coisa totalmente estranha e totalmente diferente. Mas não, você vai dar uma entendidinha. Mateus 18, 21 e 22, diz assim na Bíblia. Então Pedro chegou perto de Jesus e lhe perguntou, Senhor, até quantas vezes o meu irmão pecará contra mim, que eu tenha de perdoá-lo? Até 7 vezes? 22, e Jesus lhe respondeu, não te direi até 7 vezes, mas sim até 70 vezes 7. Então, nós começamos aí discutindo um pouquinho o nosso tema sobre essa questão de Pedro, né? Pedro, como sempre, a gente fala de Pedro bastante. Pedro, Paulo, João, personagem cativo aqui desse programa. cativo do programa, parceiro do programa. Pedro, um abraço pra Pedro aí, que um dia a gente vai ver você no céu, pode ficar tranquilo. Então é o seguinte, Pedro tá se perguntando com Jesus e como sempre você deve entender que Pedro era um cara à frente. Pedro, ele gostava de estar sempre à frente, gostava de estar sempre ali introduzindo as coisas, introduzindo os temas e perguntando e falando e sempre se destacando, entre aspas. E ele chegou para Jesus e perguntou, Jesus, a gente deve perdoar os nossos irmãos quantas vezes? 7 vezes. Aí você pensa assim, né, 7 vezes, rapaz, esse Pedro tá egoísta, não só 7. Eu já perdoei 20 vezes, você deve estar pensando aí, né? Mas não, Pedro naquela época tinha o costume de se perdoar os irmãos até, se eu não me engano, 3 ou 4 vezes. Você tinha esse estigma de seu irmão perdoasse até a 3ª, 4ª vez. Aí você fala, não pai, agora já foi, seu limite de cota já atingiu, já bateu, já era. Mas não, Pedro foi à frente, ele falou assim, ó, 7 vezes. Ó, eu sou o cara, vou perdoar 7 vezes. Jesus vai falar, parabéns, Pedro, você tá é o cara. Aí Jesus dá logo, ó, uma cortada em Pedro e chegou e falou assim, rapaz, não, Pedro, não é assim. 70 vezes 7. É isso que você tem que perdoar. Você tem que perdoar seu irmão não só 7 vezes, mas 70 vezes 7. Então, é o seguinte, a gente tem que perdoar o nosso irmão 490 vezes. Não. Fechou. E aí, o que você acha desse negócio? Rapaz, é complicado, porque se você tá vendo que esses 10 dias de poder vai estar falando sobre um tema muito especial que é a família. E pra quem é família, pra quem é irmão, sabe que na família 490 vezes é pouco. É pouco. E Jesus estava falando, não, vamos contar aqui, deixa eu fazer, vamos contar aqui pra fazer as contas, porque passou os 490 e já deu. Não. Jesus, ele tinha uma ideia maior, era, Pedro, perdoa o máximo que você puder, Pedro. Perdoa pro resto da sua vida, porque você tem que perdoar assim como eu estou lhe perdoando. E a gente pega um cara. Demais. Então é nessa perspectiva que Jesus estava falando para Pedro, não se apegando a números, a matemática, a quantidade de vezes, mas o sentimento do perdão. É esse sentimento que a gente tem que ter todas as vezes, como se aquele pecado que o irmão está fazendo fosse a primeira vez, porque é assim que Cristo nos perdoa. E nós temos essa mania de estar sempre pecando, cometendo os mesmos erros, mas Deus, ele vem e restaura essa ponte. Mas que ponte é essa? Coisa interessante, exatamente. A nossa ponte
o abismo na realidade que existe entre o pecado, né, e Deus. A gente já falou disso daqui algumas vezes e o pecado nos distancia de Deus realmente. É tanto que a gente tem que cada vez se aproximar. E o restaurador de pontes é justamente isso, o perdão, né? E aquele que dá o perdão, aquele que dá a questão da ponte é o próprio Jesus. E é só nele que a gente vai conseguir, na realidade, ser restaurado e restaurar as pontes de relacionamento, tanto entre nós e nossos irmãos, quanto a gente e Deus. Uma coisa interessante que eu tirei do nosso estudo, né, da nossa jornada, que são os 10 dias de oração, para você que não conhece ainda esses 10 dias, que você está assistindo e não está entendendo nada, falando, que negócio é esse de 10 dias? O que vocês estão falando aí, pelo amor de Deus? O que está acontecendo? Você vai ter aí no link desse vídeo esses 10 dias, essas 10 dias de oração, esse PDF justamente, para você baixar aí, você dar uma estudada com a gente. A partir de quinta-feira, repetindo, a partir de quinta-feira a gente vai começar esses 10 dias de poder e oração. E todos os dias aqui na Igreja Central de Floresta Azul, certo? A partir das 7h30 da noite nós vamos estar discutindo esse tema. E você é muito mais do que convidado para estar aqui com a gente. E deixando de enrolação, vamos continuar falando isso daí. Eu não sei se você também, mas sentimento de culpa, quando a gente faz alguma coisa de errado, quando a gente deve o perdão para alguém, né? Quando a gente deve desculpas, ou quando alguém deve pra gente, é um sentimento muito forte. Eu não sei se você já passou por isso, mas eu já. E o sentimento de culpa muitas vezes aflige a gente. Isso aconteceu comigo essa semana. Eu não estava conseguindo dormir, não estava conseguindo falar porque eu tinha feito alguma coisa de errado com alguém, tinha agido de maneira errada, falar de um jeito que a gente sabe que não era. E uma coisa muito simples na realidade, que muitas vezes você acha que você está certo. Mas eu ouvi uma frase que me tocou muito esses dias. Se você puder escolher entre o estar certo e o ser legal, e o ser gentil, o ser bondoso, escolha ser gentil. E é justamente isso. O livro Mente, Caráter e Personalidade, verso 2 da página 451, ele fala pra gente de como se libertar, como nos libertarmos desse sentimento de culpa, né? Esse sentimento de culpa, diz assim, tem de ser deposto aos pés da cruz do Calvário. O senso de pecaminosidade envenenou as fontes da vida e da verdadeira felicidade. Agora Jesus disse, deponha tudo sobre mim, eu levarei o seu pecado, eu lhe darei paz, não destrua por mais tempo o seu respeito próprio, pois eu comprei com o preço do meu próprio sangue. Você é meu, a sua vontade enfraquecida eu fortalecerei, e o seu remorso pelo pecado eu removerei. E exatamente isso. A primeira coisa que eu fiz, pedi perdão a Deus pelo modo que eu tinha agido. E depois fui lá pedir perdão para a pessoa. E até agora, graças a Deus, está tudo certo. O coração chega a ficar aliviado. É justamente isso que Deus quer fazer com a gente. Isso aí é um segredo de vida, né? Essa passagem é uma passagem muito interessante. Ellen White escreve isso de uma maneira muito bela. Que é nosso segredo, nosso manual de instrução para como viver uma vida feliz, uma vida saudável. Tanto na família, que é o alvo dessa semana, como na família maior, que é a família de Cristo. Se você tem algum erro com seu irmão, se comunique com ele, peça perdão, seja gentil com ele e fortaleça esses laços. Porque no relacionamento de marido e mulher, de pais com filhos, de irmãos, nós temos que estar sempre interligados com Cristo. O pecado, quando ele habita, ele cria esse abismo que a gente falou. Ele destrói. Ele cria esse buraco. Mas somente com o perdão e com o auxílio de Jesus a gente vai poder construir uma ponte para nos estarmos ligados mais uma vez e estar sempre juntos, estar sempre unidos para que a gente possa crescer cada dia mais. E esse é o nosso propósito. Crescer, é isso daí. Então se você essa semana ainda está aí devendo algum perdão para alguém, se você ainda não se reaproximou de Deus, use o restaurador de pontes, o mais efetivo, que Deus oferece livremente, que Deus oferece aí mais do que 490 vezes, infinitamente. O Senhor está aí para te perdoar. E é assim que nós devemos também agir como Ele, para que um dia estejamos todos juntos nas mansões celestiais. Um abraço para você, a gente se vê aqui na quinta-feira, na sexta-feira no nosso PG, e não deixe de acompanhar também os outros programas da TV Krakatoa. Não se esqueça de inscrever-se nesse canal e de compartilhar esse vídeo. Abraço! Valeu, gente!